Primeiro relato. Se você é caminhoneiro e dirige durante a noite, muito cuidado com onde você para comer. Existem lugares na estrada que simplesmente não deixam você ir embora. Eu me chamo Raul e trabalho como caminhoneiro há 14 anos. A minha rota principal é entre São Paulo e Cuiabá, transportando cargas para supermercados. Eu faço essa viagem umas 3 vezes por mês. É a minha vida. Mas, há cerca de um mês, aconteceu algo nessa rota que mudou completamente o jeito que eu vejo a estrada. Eu saí de São Paulo num domingo por volta das 5 da tarde. O trânsito estava tranquilo, o tempo seco, tudo perfeito. Meu cálculo era chegar em Cuiabá pela manhã, se eu dirigisse a noite toda como de costume. Lá pelas 9 da noite passei por uma cidadezinha bem pequena. No meio do nada tinha uma vendinha aberta, com luzes piscando do lado de fora. Uma placa grande de madeira dizia: salgados e café 24 horas. A fome bateu, então decidi parar. Era um lugar simples, mas muito limpo. Uma senhora de idade que se apresentou como Dona Célia estava atendendo atrás do balcão. Pedi 3 coxinhas e um café forte. Ela preparou tudo na hora, me cobrou R$ 25. Comi ali mesmo, numa mesinha de plástico. E olha, as coxinhas estavam muito boas, com aquele sabor caseiro, sabe? Terminei, agradeci e fui embora. Continuei dirigindo. Lá pelas 11 da noite o cansaço começou a pesar, mas eu queria avançar o máximo possível. Segui por mais 2 horas. Já era 1 da manhã quando decidi que precisava parar para descansar um pouco. Eu estava procurando um lugar seguro, um posto, quando vi umas luzes mais à frente. Era a mesma vendinha, a mesma placa. Salgados e café, 24 horas. Eu pensei, ué, será que é outra filial? Achei uma coincidência enorme, mas estacionei e desci. Quando entrei, o lugar era idêntico. A mesma organização, as mesmas mesas e a mesma Dona Célia atrás do balcão. Ela me cumprimentou como se nunca tivesse me visto na vida. Boa noite, meu filho. O que o senhor vai querer? Eu respondi meio confuso. Dona Célia, eu estive aqui há umas 4 horas. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Não, o senhor não esteve aqui. Sou eu que fico a noite inteira. Eu me lembraria do senhor. Para provar, eu mostrei a notinha do meu bolso. R$ 25. Salgados e café, 9h15 da noite. Ela olhou para o papel com uma expressão confusa. Moço, a gente não usa esse tipo de máquina registradora. Eu apontei para a caixa registradora velha dela, que parecia ser de décadas atrás. Um calafrio percorreu minha espinha. Comecei a me sentir muito desconfortável. Perguntei o nome da cidadezinha. Ela me disse um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Peguei meu celular para olhar no GPS e foi aí que o pânico começou. O mapa marcava que eu estava a apenas 50 quilômetros de onde eu tinha feito a primeira parada. Isso não fazia o menor sentido. Eu tinha dirigido por 4 horas, deveria estar uns 300 quilômetros à frente. Pedi só um café, sem coragem de comer mais nada. Ela me serviu, cobrou R$ 6. Tomei rápido e saí dali. Subi na carreta e confirmei no painel. A quilometragem batia. Eu realmente só tinha andado 50 quilômetros. Dei a partida, completamente confuso, e decidi não parar mais para dormir. Dirigi por mais 2 horas. Eram 3 da manhã. Eu já estava pescando de sono quando vi luzes na frente de novo. Não podia ser. Era a mesma vendinha. Pela 3ª vez. Mesma placa. Mesmo lugar. Dessa vez eu não parei. Passei direto, acelerando o máximo que podia. Pelo retrovisor eu vi a silhueta de Dona Célia parada do lado de fora, me observando passar. Meia hora depois, as luzes de novo. A 4ª vez. A vendinha estava lá, me esperando na curva. Parei no acostamento, mas sem descer. Fiquei olhando de dentro da cabine. Dona Célia saiu e fez sinal com a mão, me chamando para entrar. Eu não fui. Encontrei um acesso de terra e, com muita dificuldade, manobrei a carreta e fiz o retorno. Voltei por onde eu vim. Dirigi na direção contrária por 1 hora, desesperado. Então vi outras luzes. Um posto de gasolina grande, moderno, todo iluminado. Graças a Deus.
Entrei e estacionei. Desci quase correndo. Lá dentro, um funcionário jovem chamado Jorge estava limpando o chão. Perguntei onde eu estava. Ele me disse o nome da cidade. Joguei no GPS. Era a mesma região da primeira parada. Contei para o Jorge o que estava acontecendo. Ele ficou sério na hora. A venda da Dona Célia? Ele perguntou. É essa mesma, confirmei. Ele suspirou. Meu amigo, essa venda fechou faz uns 10 anos quando a Dona Célia morreu. Mas alguns caminhoneiros dizem que ainda veem ela de noite, que ela faz eles pararem. E os que entram acabam dirigindo em círculos por horas, sem nunca avançar. É como se ela não deixasse eles irem embora. Minhas pernas tremeram. Perguntei como eu saía dali. Você já saiu, disse o Jorge. Você veio na direção contrária. Isso quebra o padrão. Agora é só seguir reto e não parar em nenhuma vendinha até o sol nascer. Comprei 4 energéticos com o cartão de crédito. Eu não queria nem tocar nas notas que tinha no bolso. Saí de lá e dirigi sem parar até o dia amanhecer. Quando o sol saiu, tudo voltou ao normal. Eu cheguei em Cuiabá com 6 horas de atraso. Desde então, já fiz essa rota mais 5 vezes. Sempre de dia. E toda vez que passo por aquela área, eu olho para o lugar onde a vendinha deveria estar. Não tem nada. Só um terreno vazio com mato alto. Mas eu sei que, quando a noite chega e as luzes se acendem na escuridão, Dona Célia abre as portas da sua vendinha de novo. Ela ainda deve estar esperando, presa à beira da estrada, servindo salgados e café para quem tiver a coragem de parar. E alguns nunca mais conseguem sair. Segundo o relato, como motorista de aplicativo, eu já vi de tudo nas madrugadas de São Paulo. Achei que nada mais me surpreenderia, até o dia em que uma viagem me mostrou que alguns passageiros simplesmente não pertencem a este mundo. Meu nome é Leonardo e faz 4 anos que rodo como motorista, mas o que eu vivi na estrada que liga São Paulo a Ubatuba me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre aquela rota sinuosa, famosa por tantos acidentes. Era uma sexta-feira, quase 11 da noite, quando a solicitação apareceu no meu celular. Um casal precisava ir para Ubatuba. Uma viagem de quase 4 horas, mas o preço era excelente. Aceitei na hora. Busquei eles numa área residencial bem bonita. Ele se apresentou como Rafael e ela, Renata. Tinham uns 35 anos, estavam bem vestidos e foram super educados. Entraram no carro com uma mala pequena. Obrigado por aceitar a corrida tão tarde, disse o Rafael. A gente teve uma emergência familiar em Ubatuba. Sem problemas. Estão confortáveis aí atrás? Perguntei. Sim, perfeito. Dei partida. Os primeiros 40 minutos foram normais. Eles conversavam baixinho no banco de trás. Mas depois que passamos o alto da serra, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Primeiro, notei que não havia mais nenhum outro carro na estrada. Nenhum. A rodovia estava completamente vazia. Que estranho, eu murmurei. Nunca vi essa estrada tão deserta. É que já está tarde, respondeu a Renata. O pessoal evita dirigir aqui à noite por causa dos assaltos. Fez-se um silêncio incômodo. Foi aí que eu vi o primeiro sinal bizarro. Um carro capotado na beira da pista, completamente destruído, mas sem nenhuma marca de acidente recente. Vocês viram aquilo? Perguntei, olhando pelo retrovisor. Aquilo o quê? Perguntou a Renata. O carro capotado. Os dois me olhavam com uma expressão neutra, vazia. Não vimos nada, disse o Rafael. Continuei dirigindo, mas agora muito mais alerta. 1 quilômetro à frente, outro carro abandonado no meio da pista. Portas abertas, luzes acesas, mas ninguém dentro. Tive que frear bruscamente e desviar. Isso não está certo, eu disse. A gente devia ligar para a polícia. Continue dirigindo, ordenou o Rafael. A voz dele tinha mudado, soava mais dura, mais fria. Mas pode ter alguém precisando de ajuda. Continue dirigindo, gritou a Renata. Eu obedeci. Acelerei deixando o carro para trás. Pelo retrovisor, juro que vi uma figura saindo do veículo abandonado, nos observando à distância. O que está acontecendo?
Eu exigi saber. Vocês sabem de alguma coisa? Rafael se inclinou para a frente perto do meu ouvido. Escuta, vamos ser honestos com você. Esta estrada não é normal, especialmente à noite. Existem trechos onde as coisas não funcionam como deveriam. Zonas onde o tempo se comporta de um jeito estranho. Isso não faz o menor sentido. E não precisa fazer. Só confia na gente. Não pare por nada. Não dê carona para ninguém. E, acima de tudo, fique na pista da direita. Nunca, em hipótese alguma, mude para a esquerda. Por que não? Porque aquela pista não é para os vivos. Um arrepio percorreu minha espinha. Continuei dirigindo com as mãos grudadas no volante. A estrada ficou mais sinuosa, mais escura. As árvores formavam um túnel que bloqueava a luz da lua. Foi quando comecei a ver gente andando no acostamento. Figuras solitárias com movimentos rígidos, usando roupas de décadas passadas. Quando os faróis as iluminavam, seus rostos eram só um borrão. Não olhe para eles, sussurrou a Renata. Mantenha os olhos na estrada. Mas era impossível ignorar. Havia dezenas deles agora, todos se virando para nos observar passar. Um deles, um homem com roupas dos anos 70, parou bem no meio do meu caminho, com as mãos levantadas. Não freie, disse o Rafael. Mas ele está no meio da pista. Ele não está realmente aí. Acelera, atravessa ele. Fechei os olhos com força e pisei no acelerador. Senti como se o carro estivesse atravessando uma neblina muito densa. Quando abri os olhos, a figura tinha sumido. Bom trabalho, disse o Rafael. Já estamos quase passando pela zona mais pesada. Passamos por uma ponte velha. Por uma fração de segundo, olhei para baixo e vi o rio cheio de água, com dezenas de corpos boiando. Pisquei e o leito do rio estava seco de novo. O que foi isso? Perguntei com a voz trêmula. Um eco, explicou a Renata. Esta estrada já viu muitos finais trágicos. Toda essa energia fica presa aqui, se repetindo. E como vocês sabem de tudo isso? Houve um silêncio longo e pesado. Porque nós também somos um eco, disse o Rafael. Morremos nesta estrada há 5 anos. Uma batida de frente, bem numa curva. Desde então, a gente faz essa viagem de tempos em tempos, tentando chegar em Ubatuba. Mas nunca conseguimos. Meu sangue gelou. Só então notei os detalhes. As roupas deles estavam meio fora de moda. A pele era pálida demais. E o jeito como eles não balançavam com o movimento do carro. Por que me escolheram? Nós não te escolhemos, disse a Renata com uma tristeza na voz. A gente aparece para motoristas aleatórios. Tentamos proteger vocês enquanto atravessam as zonas perigosas. Entramos na terceira zona. De repente, tudo ficou claro, quase como se fosse dia, mas o sol piscava como uma lâmpada com defeito. A estrada se estendia infinitamente à minha frente. Esta é a pior parte, avisou o Rafael. Aqui o tempo se estica. Dirigi pelo que pareceu uma eternidade. Então vi algo diferente à frente. Uma cabine de pedágio abandonada. Pare ali, disse o Rafael. Parei o carro. Rafael e Renata desceram, caminharam em direção à cabine e simplesmente desapareceram, como fumaça se dissipando no ar. E como se alguém tivesse apertado um interruptor, tudo voltou ao normal. O céu estava escuro de novo, a estrada parecia normal. O GPS marcava que faltavam apenas 20 quilômetros para Ubatuba. Cheguei lá antes do amanhecer. Parei na avenida da praia, olhando o mar, tentando processar tudo aquilo. Quando chequei o histórico do aplicativo, a viagem aparecia como iniciada, mas nunca finalizada. Sem cobrança, sem registro dos passageiros. O pior da madrugada não é a escuridão, é a solidão. É quando você está sozinho que as coisas que assombram a estrada decidem aparecer. Eu sempre acreditei que certas estradas guardam memórias, sabe? Aquela sensação estranha quando você passa por um lugar, como se o asfalto tivesse visto coisas demais e guardado tudo. Meu nome é Orlando. Dirijo durante a noite há 20 anos e já vi muita coisa bizarra. Sombras que se movem, acidentes inexplicáveis, animais surgindo do nada. Mas nada, absolutamente nada,
me apavorou tanto quanto aquilo que aconteceu no quilômetro 68 do trecho antigo da Serra das Russas. Tudo começou numa terça-feira. Eu estava levando uma carga de peças de moto para o interior e decidi pegar a estrada antiga porque a rodovia principal estava fechada. No KM-68 tem uma subida forte que termina numa curva longa. Naquele horário, devia ser umas 2h30 da manhã. Não tinha ninguém na estrada. Só o meu caminhão, o barulho do motor e o vento. Foi então que eu vi 2 luzes brancas se movendo atrás de mim, bem ao longe. No começo achei que era outra carreta, mas alguma coisa não se encaixava. As luzes não tremiam com o terreno, não chegavam mais perto nem ficavam mais longe. Elas só subiam devagar, constantes, como se estivessem flutuando sobre o asfalto. Quando cheguei no próximo ponto de parada, um colega que vinha alguns quilômetros atrás me chamou no rádio. "Ei, parceiro, você viu aquelas luzes estranhas lá na subida do 68? Perguntou o Joaquim. "Vi sim", respondi. "Pensei que era você vindo atrás." Ficou um silêncio por uns segundos. Não, eu estava sozinho, e quando passei por lá não tinha mais ninguém na estrada. Naquela madrugada, eu custei a pegar no sono. Na noite seguinte, voltei a passar pelo mesmo trecho. Dessa vez estava indo mais cedo, perto da meia-noite. Estava tudo normal até que, de novo, as luzes apareceram, mas não atrás de mim. Dessa vez elas estavam na minha frente, subindo a serra na direção contrária. Diminuí a velocidade, esperando o outro veículo passar, mas as luzes ficaram paradas no meio da pista. Quando cheguei a uns 50 metros, elas simplesmente sumiram. Frei e desci da carreta. Não tinha nada, nem luzes, nem reflexos, nem poeira no ar. Só silêncio. Juraria que até o vento parou. Fiquei ali uns minutos olhando para a estrada vazia, até que ouvi um som ao longe. O ronco de um motor velho se aproximando devagar. Voltei para a carreta e acelerei. Daquela vez, fiz questão de não olhar pelos retrovisores. Com o passar dos dias, comecei a evitar aquele trecho. Preferia perder 1 hora a mais de viagem. Mas numa madrugada, no fim do mês, fui obrigado. Não tinha outra rota aberta. Eram umas 3h15 da manhã. Céu nublado, estrada completamente vazia. Quando estava chegando perto do KM-68, senti um peso estranho no peito, como se o ar ficasse mais denso dentro da cabine. De repente, o painel piscou. As luzes se apagaram totalmente. O motor continuava ligado, mas o velocímetro marcava 0. E então lá estavam elas de novo, as 2 luzes brancas brilhando lá da serra. Não sei por que fiz aquilo, mas frei e decidi esperar. Baixei o vidro e desliguei o motor. Conforme as luzes foram chegando perto, percebi que tinha algo muito errado. Elas não projetavam sombra nem iluminavam o chão. Era como se estivessem suspensas no ar. O barulho do motor voltou. Aquele mesmo ronco grave, irregular. Eu ouvia cada vez mais perto até que senti que estava bem na minha frente. Mas não tinha nada. Só a estrada vazia e o ar frio da serra. De repente, a carreta tremeu inteira. Alguma coisa bateu na lateral do container. Uma pancada seca, forte. Desci com a lanterna na mão e o que vi me deixou gelado. Marcas de mãos pretas, engorduradas, como se alguém tivesse batido com força na lataria. Eram muitas. Iam desde a parte de trás até a porta da cabine. Não esperei mais. Subi e pisei fundo com tudo que tinha. As luzes me seguiram por vários minutos, refletindo nos retrovisores. Depois, simplesmente sumiram. Cheguei num posto de gasolina quando estava amanhecendo. Não falei com ninguém. Só peguei um café e fiquei olhando para o horizonte. Um mecânico, seu Geraldo, viu meu rosto e perguntou se estava tudo bem. Contei por alto o que tinha acontecido. Ele ficou me olhando sério e disse algo que nunca esqueci. Anos atrás, nessa curva aí, uma carreta carregada de combustível tombou. O motorista morreu queimado. Dizem que desde então dá para ver as luzes do caminhão que nunca chegou ao destino. Não soube o que responder. Toda vez que fechava os olhos, eu ouvia aquele barulho de motor velho chegando perto. Com o tempo, continuei dirigindo porque não tinha outro jeito.
Evito aquela serra, e quando sou obrigado a passar por ali, passo com os faróis apagados e o rádio bem alto. Dizem que alguns caminhoneiros novos ainda veem as luzes do 68 e acham que é só outra carreta subindo a serra. Alguns até tentam se aproximar. Nenhum consegue. Pode acreditar ou não, mas tenho certeza de uma coisa. Aquele caminhão fantasma nunca deixou aquela maldita serra. Ele continua subindo e descendo o quilômetro 68, noite após noite, procurando companhia na escuridão. E você, já viu algo que não conseguiu explicar na estrada? Deixe seu relato nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima.